Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou Levi, do canal AP, Aprendendo e Praticando, e nós estamos iniciando aí, ou já estamos em andamento, uma série de vídeos de como testar alguns componentes do dia a dia, né? Componentes eletrônicos aí que você usa no seu dia a dia. Nós já temos ali como testar diodo, transistor, e hoje eu trago para vocês mais um componente que é muito problemático, principalmente quem trabalha com eletrodomésticos. Quem trabalha com eletrodoméstico vai, uma hora ou outra, se deparar com esse carinha aqui. É o termofusível, tá? Esse cara aqui, como o próprio nome já diz, ele é um fusível térmico, né? Os fusíveis normalmente, né, de uso geral, até vou pegar um para você ver. Desculpa aí, demora. Fui pegar um fusível aqui. Esse fusível aqui é um fusível de uso geral, né? Ele vem especificado a corrente que ele vai romper, né? Temos esse também que é muito utilizado no micro-ondas, né? E as especificações dele vem ali, ó, o tamanho, né, dele, que é 6 por 30 milímetros e 20 amperes, que ele vai romper. Esses aqui são dois fusíveis que rompem com excesso de corrente. Ou seja, se ele é para 10 amperes, para romper com 10 amperes, quando a corrente vir próximo disso, ele vai romper. A corrente é nominal, tá? Ou seja, a corrente nominal dele é 10 amperes. Ele vai, por exemplo, se for 10 amperes, ele vai romper aí com 10,5, 11, tá? Então existe a corrente nominal e a corrente de ruptura, ou seja, de fusão, em que ali dentro tem o filamentozinho aqui, como vocês veem, e ele rompe. E aí impede que a corrente passe, né? Esse daqui é usado geralmente onde não pode haver faísca, por isso que ele tem esse invólucro todo, e ele é de ação rápida e não sai faísca quando ele rompe, né? E ele é bem rápido, quando chega ali 20 amperes, pum, ele já vai romper. Então esse daqui, independente da temperatura, ele só vai romper quando a corrente ultrapassa a corrente nominal dele, que no caso desse daqui é 20 amperes, tá? Só para a gente ter uma ideia aí como funciona. O fusível térmico, como o próprio nome já diz, ele vai romper quando uma certa temperatura é ultrapassada, tá? Então veja bem, aqui no corpo do termofusível, ele já vem algumas especificações, quero ver se eu vou conseguir focar aqui para vocês. Esse daqui, por exemplo, aqui embaixo, a primeira é 150 graus, a primeira linha ali, ó. Ou seja, ele vai romper próximo a 150 graus. Assim que ultrapassar 150, ele vai romper. E ele tem uma tensão, ele tem que estar com a tensão máxima de 250 volts por 15 amperes. Olha ali, ó. Tem um 15A, né? E o 250 volts. Então ele tem aqui três especificações: a tensão, corrente e a temperatura, tá? Mas ele vai romper somente com a temperatura alta, tá? Então por que que tem a corrente e a tensão, né? Por que que vem especificado? Com 250 volts e 15 amperes, que é a especificação desse termofusível, ele vai se comportar bem, ele vai trabalhar folgado. Agora, se a corrente ultrapassar os 15 amperes, ele vai esquentar por si só, tá? Só pela corrente alta que está passando, como se fosse um condutor. Você coloca lá um fio fino e coloca uma corrente alta, ele vai esquentar. Isso chama efeito Joule, né? Que quando uma corrente passa por um condutor, produz calor. Esse é o efeito Joule, é como se fosse uma resistência, na resistência elétrica também. Quando a corrente passa pela resistência elétrica, ela vai esquentar. Isso aí é efeito Joule. E como que esse fusível aqui rompe, tá? Já que é por temperatura.
Aqui dentro tem uma estrutura dentro do termofusível. Ele entra primeiro um contato, depois outro contato e uma mola, tá? Essa mola comprime esses dois contatos, fazendo com que passe a corrente aqui. Aqui no comecinho dele, tá? Bem no comecinho, tem uma resina. Pode ser uma argila, uma resina plástica. E essa resina se funde, tá? Ela derrete quando o fusível atinge a temperatura que ele está especificado. No caso aqui de 150 graus, essa resina vai fundir, vai derreter e a mola vai se deslocar, desligando o fusível. Entendeu? Então tem um par de contatos aqui que é pressionado por uma mola, e essa mola é ancorada, né, numa resina. E essa resina, quando submetida a temperatura acima do especificado, ela vai derreter, liberando a mola, e o contato é desfeito e rompe. E esse é definitivo, tá? Quando ele rompe o contato, você tem que colocar outro fusível, ele não é retornável, ele não volta mais, tá? Esse é um tipo de termofusível. Por ele não suportar a temperatura maior do que ele é especificado, no caso dessa aqui é bem baixa, 150 graus. Então você não pode soldar, porque o ferro de solda vai estar ali em 480, 400, 480 graus, depende do ferro. Quando você for colocar aqui 480 graus e essa temperatura for para dentro do termofusível, vai derreter a resina e ele vai romper. Aí você pensa que está bom o fusível e já colocou um fusível com problema. Então como é que a gente faz se precisar soldar? Quando ele vem novo, esse aqui é um usado, tá? Ele vem aqui maior, os terminais dele. Então a gente tem um espaço maior para trabalhar aqui. Eu faço assim quando eu vou soldar, tá? Quando eu vou soldar aqui, quando precisa, tá? Eu faço um ganchinho como esse daqui, tá? E aqui eu coloco o fio que eu quero soldar, tá? Eu também faço um ganchinho com o fio, tá? E aperto com o alicate, tá? Aí, claro, você vai precisar soldar. Você vem, pega uma garra jacaré como essa aqui. Ela vem geralmente com uma capinha assim, né? Você tira essa garra e fica assim. Ela vai funcionar como dissipador de calor. Você vai colocar aqui bem no comecinho dela aqui, ó, tá? Bem no comecinho. Aí você pode fazer a solda, mais rápida, tá? Limpa bem, deixa bem limpinho. Coloca um pouco de fluxo de solda, tá? Como esse daqui, um exemplo, tá? Que ele diminui bastante a temperatura da soldagem. E assim que você soldou, não tire imediatamente a garrinha, espere esfriar, daí você tira a garrinha, ele vai estar pronto. E nunca se esqueça, tá, de colocar o espaguete de volta, tá, que é esse daqui. Tá? Depois que você soldou aqui os dois terminais, tá, você vai colocar aqui o espaguetezinho, certo? Vai colocar a abraçadeira, que já estava lá com certeza no equipamento, e vai parafusar onde ele estava, tá? Com muito cuidado. Sempre deixar o termofusível tem que estar encostando na superfície que ele vai monitorar, tá? Para testar ele, tá? Primeiro eu vou ensinar com o analógico, né? Mas é um teste simples que se você já tem um multímetro aí você vai saber. Mas vamos só, vai que não tem uma pessoa que não sabe, né? Eu coloco na X1, tá? Aí vem aqui, a gente tem que ajustar o fim de escala. O multímetro analógico tem que ajustar o fim de escala. Você que não sabe, eu tenho um vídeo sobre multímetro analógico, só você procurar aí. Aí o que que faz? A gente vai testar ele como se fosse um condutor normal. Em estado normal ele tem que conduzir, ou seja, a agulha vai ter que deslocar. Quando ele está com problema, ela não desloca. Nesse caso, esse daqui está bom, ó. Tá vendo lá? Ó, tá? Aqui encostou as pontas, é uma resistência baixa, ou seja, ele está deixando passar a corrente. Então ele está em bom estado, tá? Ele está em ótimo estado aqui. Aí vamos colocar um outro aqui que não esteja em bom estado, ver se eu acho um aqui. Esse daqui, ó, esse não está em bom estado, ó. Ele não deflexiona o ponteiro, ou seja, ele está com uma alta resistência, ele está rompido, como se o fio tivesse desligado,
tá? Agora vamos ver no multímetro analógico, desculpa, no digital. O digital, na sua maioria, já vem com a escala de bip, né? Eu já coloquei aqui na escala de bip, bem aqui, tá? E agora nós vamos testar. Se o diodo estiver bom, não, o diodo, desculpa. Se o termofusível estiver bom, ele vai bipar. E também acusar uma resistência aqui. Olha lá. Bipou e 0 ohms. Ou seja, ele tá bom. Não importa a polaridade, parece um diodo, né? Mas não importa a polaridade. Se não tiver bip, né? Você vai colocar na menor escala de resistência e ele tem que dar próximo de 0 ou 0. Tá vendo? Deu 0 aqui, ó. Certo? Então, ele está bom, tá? O que tiver queimado não vai bipar e vai dar lá, vai continuar o overload ali, que é overload, que é OL, que é sobrefaixa, tá? Então é assim que testa ele. Não esquente ele, porque ele vai queimar. O que acontece se ele queimar? O equipamento fica totalmente inoperante, tá? Para de repente. Então ele é usado na cafeteira, air fry, é usado no forno elétrico. Ou seja, todo equipamento que produz calor tem que ter um termofusível, né? Isso é norma já internacional. Os equipamentos feitos no Brasil ainda alguns não têm, tá? Porque aqui não é obrigatório. Mas os importados todos têm. E não tente jampear ou colocar direto, tá? Eu já fiz isso e me dei muito mal. Ultimamente, agora próximo, eu fiz no air fryer e deu problema na air fryer e ela não rompeu o fusível, porque não tinha mais, eu tirei e derreteu todinho a air fryer, tá? Porque falhou o termostato dela e a única coisa que faltava ali para romper era o fusível térmico, eu já tinha retirado ele, fiz uma direta e derreteu tudo, então eu nunca mais faço isso, né? Tá errado já, não devia ter feito, né? Mas eu fiz e não pode fazer esse tipo de coisa, colocar direto, tá? Ó, aqui tem mais um, ele vai aqui dentro, tá? O fusível vai aqui dentro, vai a abraçadeira aqui, né? A abraçadeirinha aqui, e ele vai preso na resistência ou local que ele vai precisar monitorar. Então tem muita gente que vem aqui, como eu fazia, corta aqui e emenda os 2 fios, tira ele do circuito. Vai funcionar normal, tá? Mas você tem uma grande chance de causar um problema muito sério no teu equipamento ou até um incêndio, tá? Então não coloque direto. Compre um outro igual, tá? No caso, você vai ler como está escrito aqui, né? Você vai ler a temperatura que ele vai trabalhar. No caso desse daqui, tá? É uns 150 graus. Esse aqui provavelmente é usado em cafeteira, porque é a baixa temperatura. Mas uma air fry, ela vai utilizar um fusível de 220 ou 240 graus, tá? Por 250 volts e por 15 amperes, tá? Então, não é bom correr o risco, é melhor colocar um igual, ok? Existe também esse tipo aqui de termofusível, ó. Esse termofusível é usado em motores elétricos, geralmente, né? Ele vai dentro de um rolamento lá, né? Motor, transformador, vai ter um desse, com o tamanho proporcional ao equipamento que ele vai proteger, né? Se for um transformador pequenininho, vai ter um desse aqui pequenininho. Por exemplo, esses daqui de micro-ondas, ó, geralmente tem um aqui dentro, tá? Ele fica lá dentro e quando ele rompe, ele para de funcionar. Mas geralmente o transformadorzinho pequeno, ele vem um desse aqui que é definitivo. Ele rompe e não funciona mais. Então você vai ter que cortar esse plastiquinho para ter acesso nele e colocar um novo, tá? Então, outros transformadores também. Se for importado, os transformadores, hoje, os modernos, todos têm. Tem que ter, é obrigatório, tá? Esse aqui, então, ele não é permanente. Ele rompe quando está quente e quando ele esfria ele volta ao normal de novo, tá? Então eu vou utilizar o multímetro analógico para a gente poder demonstrar, mas você que tem o multímetro digital, coloca lá na escala de bip, tá? Aqui, frio, ele tem que conduzir, ó. Viu lá como ele conduziu a ponta, ó, a ponteira? Frio ele conduz, ok? Quando ele esquentar, atingir a temperatura dele, ele vai romper. Vamos fazer aqui um teste com um soprador térmico. Eu tenho aqui um soprador, eu vou colocar 400 graus para ele ser mais rápido, tá?
ele está ligado nesse multímetro aqui. Quando ele esquentar e atingir a temperatura de fusão dele, ele vai desligar. É como se fosse um termostato, tá? Eu estou aqui aquecendo, ele demora um pouquinho, tá? Porque esse aquecimento tem que ser por igual, não adianta você pegar aqui um ponto e ficar, tá? Ele tem que ser por igual aqui esse aquecimento, porque ele vai estar encostado lá na superfície que ele vai monitorar, vai proteger, né? Ó, desligou, tá vendo como desligou? Daqui a pouquinho ele esfria e ele volta ao normal. Digamos que esse termofusível ele vai desligar com 200 graus, digamos, tá? Exemplo. Ele, quando atinge 200, ele desliga e ele vai ligar de volta com 170, 180. Ele não precisa esfriar totalmente. Ele tem esse ciclo, tá? Ele, vamos supor, ele vai, como o exemplo que eu citei, com 200 ele desliga e com 180, 170 ele vai ligar de novo, tá? Então daqui a pouquinho esse bichinho vai ligar. Fica prestando atenção aqui na agulha, tá? É uma questão só de alguns segundos, ele já vai esfriar e já vai ligar, tá? Muito bem. Demora um pouquinho, tá? Já já ele volta. Tem uns que são rápidos. Olha lá, voltou, tá vendo? Aí ele já ligou de novo, recuperou. Isso acontece muito quando o equipamento você deixa ele desliga do nada, né? Você pensa que queimou, dali meia horinha você vai lá e está ligando normalmente. Então é porque ele tem um termofusível desse aqui, que ele recupera, tipo um termostato. O mais comum, tá? Você vai encontrar se você trabalhar com micro-ondas, é esse bichinho aqui, tá? Ele monitora determinada superfície, tá? Então ele vai ligado no magnetron. O magnetron, esse equipamento aqui, ele aquece bastante no micro-ondas, porque é ele que vai gerar micro-ondas e trabalha com alta tensão e alta corrente. Então esse fusível vai aqui, ó, vai parafusado e também pode estar na superfície do micro-ondas. Tem marcas que colocam, modelos que colocam lá na cavidade, ou seja, na parte metálica do micro-ondas também para proteger. Mas esse aqui ele é utilizado muito aqui na superfície do magnetron, que é o componente que mais esquenta, né? Então ele também dá esse mesmo defeito. Às vezes você está lá, usou 10 minutos no micro-ondas e ele desliga. Depois ele volta a ligar de novo. É porque é o termofusível que está atuando. Ou está muito quente a superfície, está fora do comum, ou ele está com problema. Às vezes acontece dele desligar antes. Vamos ver se eu consigo ver aqui qual a temperatura desse aqui. Esse daqui é típico de micro-ondas mesmo, está com 180 graus. Então quando a superfície atinge 180 graus, ele desliga. O teste é o mesmo, tá? O teste, você coloca aqui as pontas de prova no terminal, escala de resistência vezes 1, e ele tem que conduzir normal, certo? Vamos aqui também voltar ao digital. Vou colocar em paralelo, tá? Esse teste. Olha aqui, você coloca na escala de bip ou de menor resistência, tá? E ele vai bipar, olha lá, tá? Ele vai bipar, dizendo que ele tá bom, tá? Vamos fazer o mesmo teste agora com aquecimento, tá? Esse demora mais para aquecer, porque ele tem uma superfície maior, né? Então por que ele demora um pouquinho mais para aquecer? Porque se ele aquecer muito rápido, ele vai desligar no equipamento antes do tempo, antes da temperatura que ele precisa. Então às vezes dá um pico de temperatura no equipamento, somente um pico e volta ao normal. Então ele não é tão rápido assim, ele demora um pouco, né? Vamos monitorando ali a agulha do multímetro, né? E ele tem essa superfície toda de alumínio e ele vai então absorvendo o calor, vai indo, né? E lá dentro tem um bimetal, ou seja, tem um contato com dois metais diferentes um do outro, que um vai dilatar primeiro que o outro. Quando ele dilata, ele desliga o interruptor. Isso funciona como um interruptor térmico, né? Mas ele é muito importante. Olha lá, desligou, tá vendo? Já desligou, já não bipa mais também na escala de bip. Se você for testar, eu prefiro testar no analógico, tá? Eu prefiro, mas dá no mesmo, ó. Agora que a gente vem, coloca o bip, não vai bipar. Vendo? Não bipa. Aqui mexeu um pouquinho a agulha lá porque ele está medindo a resistência interna do multímetro, né? Mas ele está aqui, ó, normal. Vou dar uma soprada, olha lá, já desligou.
Ligou, desculpa. Então ele faz esse ciclo, que é ligando, desligando, ligando, desligando. A vantagem é que ele recupera, né? Então não precisa trocar um novo. Tá? E qual é o teste que você vai fazer também? O primeiro teste é ver se frio, quando ele está frio, se ele está conduzindo. O segundo teste é ver se ele mesmo frio não conduz, tá? Porque ele tem que conduzir. E às vezes acontece também dele não conduzir, e mesmo quando ele esfria, ele continua sem conduzir. Então ele tem que estar em dois estados: ou ele está conduzindo, ele está deixando passar a corrente, ou ele não está deixando. Quando ele deixa passar a corrente é porque a agulha movimentou, tá certo? E é isso aí, né? E sempre esse pequeno, mais um alerta, sempre tem que estar envolvido com esse fio aqui, que ele é tipo uma lã de vidro, tá? E ele suporta alta temperatura, então por isso que ele é envolvido aqui dentro, ó. Ele fica aqui, tá? Você vai introduzir ele aqui dentro, ele deu uma enroscadinha ali, mas é isso que você vai ter que fazer, olha lá, enfiou lá dentro, tá? Colocou a braçadeira e coloca lá. Tem que ser usado esse tipo de fio, jamais, olha, dentro também. É um fio especial para alta temperatura. Não pode usar fio comum aqui. Outro tipo é esse daqui também, que é igual aquele pequeno que a gente usou agora há pouco para teste, né? Que eu já não sei onde eu coloquei aqui, é esse pequenininho, tá? É o mesmo sistema, só que esse aqui é bem maior, né? Então depende da superfície que você vai monitorar, é o tipo do termofusível que você vai colocar. Então fica mais um alerta: nunca coloque, nunca jampeie, tá? Eu tenho vários equipamentos aqui em casa que está jampeado, porque nunca tinha acontecido assim algo grave. Agora aconteceu, tá? A minha airfry derreteu, perdi a airfry. Sorte que não é inflamável a airfryer, né? Mas perdi ela. Então fica aí o alerta para você e também como você pode testar. Obrigado, pessoal, por vocês terem assistido o vídeo, e se puder aí, se inscreva no canal aí, né, pra gente trabalhar junto e crescer junto, né? Também dá um like aí, né? Aquela coisa de sempre aí, se você gostar do nosso canal, e também sugere algum tipo de vídeo que a gente possa estar fazendo para melhorar aí o teu serviço, o teu trabalho e também a nossa experiência. Um grande abraço, fui!